Código de Menores de 1979, ele inaugura, de fato, algo novo, ou ele permanece com o significado do Código de 27? As permanências, nós vamos ver que elas são muito maiores, ou seja, são muitas décadas à frente, mas ainda assim, em 1979, nós vamos ter um código ainda muito diferente do que viria a se constituir na época, pouquíssimos anos à frente, né, na Constituição de 88, por exemplo. Né, então, para efeito desse código, né, de 1979, vamos, né, adiante, quem era o menor do Código de 79? Era o menor privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde, instrução obrigatória, ainda que, eventualmente, né, em razão da falta, a falta e a omissão dos pais ou responsáveis, e manifesta, né, insuficiência dos pais, né, das condições para provê-las. 2, vítimas de maus tratos, né, ou castigos, né, que lhe foram impostos, ou seja, ela é vítima de maus tratos, né, a criança, então ela vai para os cuidados que o Código de 79 indicava, né, buscava, né, a dar a essa criança, a esse adolescente. O menor em situação irregular era aquele que estava em perigo moral, era aquele que estava ausente de representação ou assistência legal, era aquele que tinha desvio de conduta, era aquele que era autor de infração penal. Tá? Então, que referências à educação no Código de 1979 existiam em termos de crianças e adolescentes? Nós tínhamos ali um menor, que era considerado o foco daquele código, e era o menor considerado em situação irregular. Então, há uma sinalização para uma espécie de cuidado. Se ele era considerado menor, vejam, se é considerado também, significa que aquela minoridade, nela havia uma fragilidade envolvida. Então, aquele que era vítima de maus tratos na família, ou que estava privado de alguma assistência, ele também era considerado um menor em situação irregular. E não só aquele que estava na delinquência, como o Código anterior de 27 apontava. Então, como há uma pequena diferença, porque também, afinal de contas, é um outro código, né, há essa pequena diferença. Só que esse código não avança tanto quanto deveria avançar em termos de discussões relativas à proteção da infância e da adolescência, se nós formos comparar, por exemplo, com as discussões que ocorriam no contexto internacional, na década de 1970. Tá? Então, ficava-se, né, estabelecido pelo Código de 79, né, que todas as entidades deveriam manter anotações com referência ao artigo 9º da lei. E seria promovida, né, a escolarização e a profissionalização dos assistidos, de acordo com o Código, de preferência em estabelecimentos abertos e não em estabelecimentos fechados, como eram os reformatórios. Mas educação, né, o que havia? Porque, afinal, estávamos em 1979. Bom, o fato é que havia apenas essa breve sinalização para a escola, para essa escola aberta, né, as escolas abertas, mas em termos de formação para a educação como algo concreto, claro, efetivo, não, isso não aparecia no Código de 79. Isso vai aparecer realmente no ECA. Tá? Vamos adiante. Quais são as principais características desses códigos? Uma visão autoritária da política, que vai ser reproduzida em um período ditatorial, um poder centralizador do executivo e do juiz, que vai determinar os encaminhamentos, muitas vezes, do que fazer com aquelas crianças e aqueles adolescentes, a ideia de repressão aos marginais, considerados, né, como antissociais, e essa ideia vai permear o código, e o tratamento dos marginalizados não integrados vai também dominar o código, e a visão da família e da criança como responsáveis pelas irregularidades. Ou seja, o Estado não é responsabilizado. A sociedade ela não seria excludente. Quem seriam os responsáveis? Na vivência daqueles sujeitos, os culpados pelos problemas?
as famílias e as próprias crianças e os próprios adolescentes. Ou seja, o Código de 79 não atendia a muitas das necessidades das crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Porque, vejam, atribuir a responsabilidade, a culpa às famílias para certas situações era retirar das crianças e adolescentes a condição de sujeito de direitos, e isso era muito grave, considerando o contexto econômico e social em que muitas famílias viviam. A família, gente, que ainda hoje, não é, 2018, 19, 20, moram, né, a família inteira mora em um cômodo, né, quer dizer, um cômodo, que é o quarto e o banheiro, né, praticamente um cômodo. Quer dizer, ali é sala, quarto, cozinha, tudo ocorre ali, as crianças veem tudo, têm acesso a tudo. Vejam, numa vivência como essa, a criança vai sofrer consequências negativas ao seu desenvolvimento. Ela pode trazer, sim. Mas a responsabilidade aí vai ser atribuída só à família? Quer dizer, a família está naquela condição socioeconômica porque ela quer. Ou seja, exclui-se a responsabilidade do Estado, né, no plano da assistência e da sociedade, no sentido de que é preciso compreender que todos são detentores de direito. Mas o Código de 79 não considerava esse aspecto para as crianças e adolescentes. Certo? Vamos adiante. Slide 58. Então, nós temos aí, a partir dos anos 80, não é, um embate entre neoliberalismo e as políticas sociais. E isso é uma relação muito complexa, porque é um momento mesmo, não é, de efervescência, de experiências em nosso país, e foi naquele país, naquele contexto, em que o país viveu um processo de redemocratização e de mudanças nas leis. Não é? Em termos de direitos para crianças e adolescentes, mudanças começam a ser sinalizadas. Mas vejam, o contexto econômico era o contexto neoliberal, e aí, em termos de relações internacionais, nós podemos dizer que nós, brasileiros, vivíamos, né, vivíamos no decorrer aí dos anos 80 e 90, nós vamos buscar conciliar crescimento econômico, né, que era necessário, combinando com responsabilidade social. Combinar isso não é fácil em um contexto neoliberal, ainda mais em um país como o nosso, marcado por tamanhas desigualdades econômicas e sociais. Então, não é fácil. Mas nós temos, no plano internacional, discussões entre os países voltadas para os direitos das crianças e dos adolescentes. Não é? Vamos ver aí no slide 59. Não é? Por exemplo, em 1989, nós temos aí, por meio da Assembleia Geral das Nações Unidas, não é, a Convenção dos Direitos da Criança. É uma carta magna de 1989. Foi uma carta assinada por 146 países. Isso inicialmente, porque ela foi ratificada por vários outros na sequência. Portanto, a Convenção dos Direitos da Criança, ela foi considerada uma lei internacional e terminou sendo confirmada, ratificada, né, no total, por 196 países, tornando-se aí uma lei consolidada internacionalmente. E ela não foi algo simples de ser construída, né? Ela foi fruto de discussões, embates entre desenvolvimento econômico e direitos sociais. Tá? E em termos de Brasil, tá? Slide 60. Em termos de Brasil, aí, né? Lembrando, estamos no contexto da abertura política, abertura democrática. E daí nós tivemos, não é, momentos, né, em que a participação popular ela ganha fôlego, e em torno da legislação relativa a direitos sociais, nós vamos ter a participação da sociedade, né, se consolidando na gestão pública, principalmente através da implantação de conselhos e conselhos paritários com poder de decisão sobre determinados temas. E aí o que é que nós temos? Diferentes conselhos passam a contribuir para a construção de um arcabouço, né, da Constituição acerca de políticas sociais. Isso em torno das crianças e adolescentes. Portanto, políticas que pensam as famílias, né, e essas políticas passam a ser alvo de discussões, né, e o foco
vai ser mesmo nas famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso por intermédio, né, de políticas públicas, né, o que é que se objetiva? Objetiva-se aumentar o acesso à saúde, educação, né, alimentação, educação básica, considerados fatores essenciais para a diminuição das desigualdades sociais. Certo? Isso não é caridade, isso é direito social. Isso está consolidado na Constituição de 88. E vai ser alvo de discussões aí ao longo da década de 1990. Então, Constituição de 88, né? Vamos lá, o slide 61. A Constituição abre caminho para a revisão do Código de 1979, que vai resultar em um outro código. Aí sim, radicalmente diferente do anterior. E qual é o novo código? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi publicado aí no ano seguinte, né, ao estabelecimento da Convenção dos Direitos da Criança da ONU. Ok? Que é de 1989, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. E qual é o público do ECA? Crianças e adolescentes. Portanto, um público dos 0 aos 18 anos, né? Criança de 0 aos 12, e adolescentes dos 12 aos 18 anos. Tá? Adiante. Então, ECA, em termos de princípios. Princípio fundamental. Vejam que o princípio fundamental do ECA tem uma perspectiva completamente diferente dos códigos anteriores. Crianças e adolescentes passam a ser tratados de modo geral, não é mais um público específico, ou seja, os abandonados e os delinquentes. Não, crianças e adolescentes de modo geral. Eles passam a ter tratamento prioritário em termos de garantia e cumprimentos de direitos, certo? Então, crianças e adolescentes são reconhecidos como pessoas em formação, que possuem direitos que lhes são específicos, e isso lhe dá garantia, né? Dá garantia a crianças e adolescentes de serem alvos de políticas públicas específicas em prol do seu desenvolvimento. Tá? Um desenvolvimento mais adequado, né? E possível, viável via Estado. Tá? Vamos mais adiante. Em termos de direitos fundamentais, o que é que nós podemos dizer? Que o ECA, ele fundamenta os direitos A. Tá? Vejam só, né, como está relacionado diretamente aos artigos 227 e 228 da Constituição de 88. Né? O ECA regulamenta o direito a vida e saúde, liberdade, né, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação e cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção ao trabalho e direitos individuais. Se vocês quiserem aí o detalhamento sobre esse conjunto de direitos, é só ir lá no documento, porque nós já colocamos aqui nos slides os respectivos artigos que fazem referência a cada um desse conjunto de direitos, tá? Fica mais fácil aí para vocês localizarem lá no documento, certo? Então, os direitos vão do direito à vida e à saúde, passando por direitos como cultura, esporte, lazer, profissionalização, que são direitos complementares, né, ao direito à vida e à saúde, à dignidade e ao respeito. E o que é que nós percebemos aí? Percebemos uma inversão da lógica. A lógica antes era da fiscalização e punição. Com o ECA, a lógica passa a ser da proteção e da prevenção. Percebem isso? Perceberam? Vamos adiante. Em termos de direito à educação no ECA, como diz o artigo 53, não é? O artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe o quê? Igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Quem é professor
ou gestor de escola já leu isso aqui em algum outro código legal, né? Já leram isso lá na LDB. Não é isso que está lá posto? Igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Ou seja, o menino não pode só ter acesso à matrícula, ele tem que permanecer na escola e aprender. Ele tem o direito de ser respeitado, né, pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, e é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Parece ser tudo em favor da criança e dos adolescentes, não é? Dá a impressão de que eles passaram a adquirir muitos direitos. Quer dizer, à luz do artigo 53, sim. Né? Ele tem que ter acesso à escola, permanecer na escola, aprender lá dentro, e sem ser alvo de preconceito, discriminação, perseguição. Mas aí, no mesmo sentido, né, o artigo 17, aí do slide seguinte, né, o que é que diz o artigo 17? O direito ao respeito consiste na inviolabilidade, na integridade física e psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, né, nos espaços e objetos pessoais. Certo? E aí, diante disso, né, nesse slide 66, tá? Como garantir aí o direito à educação previsto aí no ECA? Primeiro, é preciso exigir a educação como direito. E aí, antes do ECA, nós temos a Constituição de 88, dizendo que a educação é um direito público subjetivo, então nós já temos a garantia. Então, concernente à capacidade jurídica de exigir judicialmente esses direitos, né, define-se o papel relevante, né, do reconhecimento pelo ECA, artigo 208, dos direitos versando sobre interesses individuais, difusos e coletivos relativos à criança e o adolescente que podem ser objeto de proteção judicial. Ou seja, se o meu filho não tem espaço na escola, próximo à minha residência, e há necessidade de que exista esse acesso próximo à residência, então vamos acionar o Estado para que esse direito seja garantido. Vamos lá, o ECA e a gestão. O ECA e a gestão, os procedimentos de gestão, né, escolar. Vejam, é importante que percebamos o seguinte, que há uma ideia de senso comum relativa ao ECA, e aí nós precisamos ter muito cuidado em relação ao senso comum. Eu falo muito da relação entre profissional da educação e senso comum. E sempre digo que, como profissionais de educação, nós não podemos seguir na superficialidade do senso comum. E há uma ideia difusa no senso comum de que o ECA, ele propõe muitos direitos, ou mais direitos, né, e não trata dos deveres. E tem aqueles, inclusive, que alegam que o ECA não traz nenhum dever para a criança e para o adolescente. Aí eu pergunto a vocês, será mesmo? Será mesmo que o ECA não traz nenhuma definição, não estabelece direitos ou deveres para crianças e adolescentes? Será mesmo? Então é importante que tenhamos clareza sobre todo o conteúdo desse documento. E aí, vamos adiante em relação a esse aspecto, tá? Vejam bem, nós dissemos que os artigos 17 e 53 do ECA, eles apontam para direitos das crianças e dos adolescentes, mas o ECA não se resume a esses dois artigos, tá? Existem outros tantos, e que vão além, né, muito mais
do que a questão direitos. Então, vamos aos elementos centrais relativos ao ECA. Vejam, quais são os elementos, se eles se resumem somente a direitos. Há outros elementos que constituem o documento. Quais são esses outros elementos? Cidadania, direitos humanos, respeito às diferenças, tá? O que mais? Direito à participação na vida escolar e também da elaboração, da reflexão sobre o seu cotidiano, respeito às normas de convivência e, vejam bem, disciplina, indisciplina e poder. Certo? Vejam que são elementos que são muito diferentes entre si, que apontam para diferentes, variados encaminhamentos. Portanto, questões de disciplina, de indisciplina, elas estão presentes no Estatuto. E aí, nesse sentido, o que é que a lei prevê? Slide 69. Né? A lei prevê, né, com base lá em artigo também da LDB, prevê que os currículos da educação básica, eles devem ter uma base nacional comum, né, e que deve ser complementada por uma base diversificada, de acordo com uma rede de ensino, com a sua respectiva rede de ensino. Essa redação ela foi revista em 2013 e ficou estabelecido que conteúdos relativos a direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, elas seriam incluídas, né, todas as questões seriam incluídas como conteúdos transversais nos currículos escolares. Isso de acordo com a lei, né, 8.069 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso tem que ser feito, né, de forma a ser observada a produção e distribuição de material didático adequado. Certo? Ou seja, atenção, né, à parte diversificada do currículo, conforme a LDB, isso se dá, né, em um momento em que nos damos conta de que o universo cultural, né, de crianças e adolescentes é diferente de uma escola para outra, de um município para outro, de um estado para outro. E a presença de temas transversais, considerando aí temáticas relativas, por exemplo, aos direitos humanos, né, os profissionais da educação eles deveriam trabalhar com temas e poderiam, nesse sentido, trabalhar muito bem a partir do tratamento dos direitos e deveres das crianças e adolescentes. Trabalhar o ECA, portanto, como objeto de conhecimento. É preciso reconhecer que é tarefa da escola trabalhar esses aspectos em todos os seus componentes curriculares, nos seus projetos educativos, né, e nos projetos de modo geral. Então, nós não podemos sair do ensino fundamental e médio, nós, crianças e adolescentes, sem conhecermos os códigos que nos amparam. É isso que a Lei 12.000, né, de 2013 aponta, a necessidade de conhecimentos. Tá? Seguindo, então, atitudes comuns apontadas pela escola, colegas. Escola entendida aí como professores, gestores e demais funcionários da instituição. O que é que eles veem? Eles veem questões que são, na verdade, cotidianas a todas as escolas, umas mais, outras menos, mas veem o quê? Agressão física e verbal a colegas, agressão verbal a professores, agressão ao patrimônio escolar, práticas preconceituosas e discriminatórias de caráter diversos, individualismo, desprezo ao meio ambiente e à responsabilidade social. Diante de um quadro como esse, quem são os profissionais? Nós. Então, nós precisamos planejar para procurarmos fazer com que haja mudanças nesse estado de coisas, certo? Só que isso daí é a visão de quem faz a escola profissionalmente. Mas as pesquisas mostram também qual é a visão do outro lado, a dos alunos, acerca de atitudes comuns atribuídas, né, segundo eles, aos professores. Nesse slide 71, mostra um pouco disso. Porque, sinto muito,
gente, infelizmente nós sabemos que existem mesmo, há pesquisas que mostram isso. Isso o quê? Desrespeito. O que é desrespeito? Quando é que o aluno se sente desrespeitado? É quando ele não é ouvido. Então, não ouvir o aluno, constrangimento, humilhação, que muitas vezes vem de forma velada, quando o professor subestima a capacidade do aluno em aprender. Preconceito étnico, de gênero, de condição social, além, né, de assédio moral e mesmo sexual. Tem um estudo, né, da professora Eliane Cavaleiro, que ela mostra, por exemplo, a existência de preconceito racial de professoras a alunos da educação infantil, tanto em palavras quanto em gestos, em práticas. Crianças que, por questão de cor de pele, são apelidadas pelas próprias professoras. Crianças com características afro-brasileiras que são discriminadas da professora da educação infantil e não são cuidadas como deveriam ser. A educação infantil é um segmento da educação básica que requer educação e cuidado. E o cuidado exige proximidade, toque. E muitas das crianças percebiam que isso não existia na relação que tinham com a professora da escola. Além de outras várias pesquisas, nós temos pesquisa, inclusive no Rio Grande do Norte, com foco nos anos iniciais do ensino fundamental, que mostram também a existência de preconceito racial dentro de sala de aula. Estou falando de anos iniciais do ensino fundamental. Então, são crianças. Vamos adiante. Tá? Adiante, nós temos uma enquete. Não é isso? Uma pergunta aqui para vocês, para que vocês pensem mais um pouquinho, parem um pouquinho no momento dessa nossa sessão formativa, para pensar um pouco sobre um dos aspectos que nós levantamos aqui. Então, eu peço que seja colocado o slide pleno, tá? O slide completo na tela, eu saio da tela, para a nossa enquete. Tá? Slide na tela, e eu faço aqui a leitura para vocês. O Estatuto, o ECA, só trata de direitos das crianças e dos adolescentes, mas sobre deveres, nada. Será? 15 segundos. Posso voltar já aqui para a tela, não é? Bom, como já sinalizamos aqui, não é? A resposta seria não. O ECA não trata só de direitos, trata de deveres também. Quando nós podemos, inclusive, avançar aqui na nossa sessão, para o slide 73, nós temos, inclusive, aqui alguns encaminhamentos bem claros, né, objetivos, sobre o que o ECA direciona em termos de deveres, inclusive denominando de indisciplina algumas ações e atos, né, infracionais outras ações. Então, o que é que se chama aí de indisciplina? Quem é que vai determinar o que é indisciplina na sua escola? Ora, as determinações vão estar no regimento da escola. Vejam, não é o juiz, o delegado, não, somos nós que fazemos a escola. Nós que trabalhamos lá é que elaboramos o regimento escolar. E lá no documento, nós vamos trabalhar as normas de convivência, os espaços de diálogo. E para que isso seja, de fato, legitimado, precisamos da participação daqueles que vivenciam as normas, que são as crianças, os adolescentes, os alunos. Se não há um grau ainda grande de amadurecimento democrático dentro da instituição, a ponto de considerar as crianças e adolescentes diretamente, mas há membros da comunidade escolar que podem participar das discussões sobre o regimento. Ah, mas não tem como participar, não pode participar. Mas existe um conselho na escola? A escola tem conselho escolar? Em que medida pode contribuir? Então, vai contribuir com questões pedagógicas? Vai, mas elas vão estar permeando também o regimento escolar. Portanto, repito, não é um juiz, não é um delegado que vai determinar
o que tem que ter no regimento escolar? Somos nós, professores, junto com os demais agentes da escola. E ato infracional, quem quiser ler mais sobre isso, pode ver lá do artigo 101 ao 105 do Estatuto, que vai estar tudo discriminado sobre o que isso significa. E aí, precisamos, nesse sentido, fazer também uma relação entre crime e idade. Vejam só, quando a conduta da criança ou do adolescente for diagnosticada como ato infracional, ela será tipificada lá no Código Penal, tá? Como crime, como uma contravenção. E aí, inicialmente, o que precisaríamos fazer? Identificar a idade do sujeito. Se for criança, o que deveríamos fazer? Primeiro, né, se for criança, tá? Há uma diferença no tratamento de crianças e adolescentes. Se o ato infracional for cometido por uma criança, lembra o que é criança? Aquele sujeito de 0 a 12 anos. Então, essa criança seria encaminhada ao conselho tutelar, ou, na ausência do conselho, seria encaminhada ao juizado da infância e juventude, para aplicação das medidas previstas, né, lá no artigo específico do Estatuto, como está aí no nosso slide, né, 74. E aí nós temos um outro encaminhamento se for cometido por adolescente. Lembra quem é o adolescente em termos de faixa etária? De 12 a 18 anos. Cometido por adolescente, deverá ser lavrado um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, que vai dar os encaminhamentos a partir dali, né, vai dar entrada a partir de então aos procedimentos cabíveis. Então, se for criança ou adolescente, nós temos uma diferença no tratamento do problema. Mas nós frisamos aqui na nossa fala, né, em algumas passagens, frisamos o papel do Conselho Tutelar. E aí, o que é o Conselho Tutelar? Vale a pena nós comentarmos um pouco mais especificamente sobre o que é o Conselho. Então, o Conselho é um órgão, é uma instância democrática que funciona bem em algumas cidades, funciona não tão bem assim em algumas outras cidades, mas como uma instância democrática, cabe também a todos nós, de alguma maneira, contribuirmos para o bom funcionamento dessa instituição, dessa entidade. A sua importância dentro da garantia do direito à educação é muito grande. Né? E o que é o Conselho? Aí o nosso slide 75 sinaliza sobre explicações sobre o que é o Conselho, que é um órgão municipal que passou a existir com a promulgação do ECA. E para quê? Para zelar pelos direitos dos menores, em caso de omissão do Estado. Em caso de omissão também dos responsáveis e também por desvio de conduta dos próprios jovens. E quem é que pode ser conselheiro? Qualquer cidadão com mais de 21 anos e que apresente integridade moral. Os municípios, eles têm a liberdade de incluir outras exigências, como diploma de ensino superior ou formação específica, né, em alguma área, como pedagogia, direito, serviço social, psicologia ou qualquer outra área. E como são escolhidos os seus membros? Os conselheiros, eles são eleitos ou podem ser indicados e cumprem um mandato de 3 anos, com a permissão de uma recondução. E como todo órgão de caráter público, ele funciona sob normas, né, de organização e vai funcionar bem em uma cidade, não vai funcionar tão bem em outra, e é preciso que busquemos sempre melhorias. Né? Ele é um órgão ligado à administração pública e é uma instância, portanto, democrática. Então, a organização é feita pelo próprio conselho, mas a regulamentação depende do município. E a função desse órgão é muito ampla. E nele encontramos um espaço, né, um espaço de trabalho articulado com a escola, uma colaboração com a escola. E é nesse sentido que eu insisto. Nós podemos, de alguma forma, né, exigindo, participando ou colaborando, melhorar o funcionamento do Conselho Tutelar. Certo? Podemos ir adiante? Né? Os dirigentes, né, os gestores escolares devem informar o Conselho Tutelar o quê? A reiteração de faltas, né, injustificadas, violência que os alunos estejam sofrendo. Isso tudo por quê? Porque o Conselho poderá auxiliar a escola na resolução desse tipo de problema. Tá?
Então, o gestor ele pode avisar também, né, sobre elevados níveis de repetência, informa ao conselho tutelar o que está acontecendo, certo? Nós temos, colegas, e aí nós temos que fazer uma análise, que nós temos na escola uma violência que é difusa. A violência difusa no cotidiano escolar, ela existe. Quem não viu ainda vai ver. A violência difusa, e o que é isso? É uma espécie de violência que antecede ao crime. Você percebe que existe uma violência difusa, então você faz o quê? Você cuida daquele contexto para que o crime não ocorra. Você tem uma situação problemática, então cuida daquela situação para que o problema não se efetive, ou seja, para que a situação problemática não se transforme em um problema. Então, a violência difusa é a violência anterior ao crime. E ela não é codificada, né, tipificada como crime no Código Penal. Ela é legitimada pela consciência coletiva, instituindo-se como norma social, ainda que controversa e polêmica. E essa violência difusa, ela pode e deve ser evitada, para evitar problemas maiores. A violência difusa, ela não pode ser aceita na escola. Em processo, ela pode gerar as consequências mais desagradáveis e para um maior número de pessoas. Essa violência, nós podemos dar como exemplo os casos de bullying. Quais as consequências para a escola? Vejam, nesse processo de preocupação com a violência, né, a questão da segurança, a que nós assistimos e vivemos hoje, temos visto em diferentes instituições sociais, assim como nas escolas, uma tentativa de judicializar os conflitos. E quando é que judicializamos os conflitos nas escolas? Quando nós não normatizamos a nossa escola. Ou seja, na falta de normas internas e discussões periódicas de avaliação, a escola é levada a judicializar os seus conflitos, e isso é péssimo. Por quê? Porque, em última instância, isso retira ou diminui a autonomia da escola. Então, ter uma violência difusa na minha escola, tudo bem, não gerou ainda um crime, então deixa para lá, vai que não acontece nada. Mas vai que aquela violência difusa desemboca numa violência efetiva na escola. Aí vem a judicialização daquele processo, e tudo por quê? Porque a escola não tinha normas de funcionamento, não tinha normas de convivência estabelecidas e construídas de forma coletiva. Se a escola tem um PPP, e antes de um PPP ela tem um regimento interno, e todos os grupos ali que formam aquela escola foram de alguma forma responsáveis pela elaboração daquele estatuto, daquele regimento, daquele PPP, então todos comungam, né, e convivem naquela escola à luz de normas estabelecidas democraticamente. Ou seja, quando se vive de fato a escola, não se chega ao crime dentro da escola. Não se tem a necessidade de judicializar as ações e as relações dentro da escola. Ou seja, quem cuida, quem entende, quem resolve os problemas da escola? Quem é que pode dar parecer sobre o funcionamento da escola? As autoridades da escola. Os profissionais da educação, e não o juiz, não o delegado, não sei quem mais lá, né? Mas se nós não cuidamos da escola, aí nós perdemos esse direito. Se nós não cuidamos da nossa escola, perdemos a nossa autonomia. Lutamos tanto por ela, lutamos tanto pela autonomia, mas nós podemos perdê-la. Por quê? Autonomia dentro de um regime democrático, gente, o que é que ela significa? Significa liberdade, autonomia, liberdade total? Não. Ela significa corresponsabilidade. Corresponsabilidade na busca por garantia da efetivação de direitos. Primeiro deles, direito à educação. Vamos adiante? Nós temos aí, nesse processo de judicialização, temos um aumento significativo de normas e legislações relacionadas à repressão de comportamentos e medidas punitivas, né? E temos também a transferência para
órgãos ligados à repressão criminal, né, às ações do interior das escolas, o que é péssimo, né? Repito, por quê? Porque na ausência de uma maior orientação e na tentativa de solucionar rapidamente o problema, que seria uma ilusão, como, por exemplo, o problema das drogas. Porque você, como gestor, você identifica um problema com o uso de drogas na escola. Você acha que você vai ter uma resolução simples para o problema? Não vai. Porque o problema é complexo e nós não temos soluções rápidas para problemas complexos. Mas aí, o que é que ocorre em algumas escolas? Na ausência de uma maior e melhor orientação e na tentativa de dar uma solução rápida ao problema complexo, o que ocorre? A escola endurece as normas sem um processo participativo maior da comunidade escolar. E aí termina tendo ou gerando, né, um caráter mais punitivo aos sujeitos que integram aquela escola na condição de alunos, do que um caráter formativo. É quase um retorno ao Código de Menores de 1979. Quer dizer, nós endurecemos as normas e, sem uma participação coletiva nas decisões, fazemos com que a escola se transforme em uma instituição punitiva, não formativa. E o que é que esperamos? O que esperamos? Esperamos que, depois de tantas lutas por avanços de relações democráticas, por uma legislação garantidora de direitos, esperamos que, em vez de punição, tenhamos negociação, avaliação e proposição. E proposição de ações. Como nós perguntamos aqui nesse slide 78, que propostas são possíveis, tendo em vista aí a garantia do direito à educação? Vamos a algumas possibilidades de resposta. Primeiro, gestão democrática nas escolas seria uma possibilidade. Insistir no protagonismo juvenil seria uma outra possibilidade. O trabalho com a mediação de conflitos seria uma outra possibilidade? Né? Temos que pensar sobre isso. Essas são questões que nos levam a grandes ações, a grandes reestruturações dentro de uma instituição de ensino. Vejam, o que é a gestão democrática nas escolas? Nós vamos ter uma sessão formativa específica sobre isso, para discutirmos a importância da gestão e de um PPP para o bom funcionamento da escola. E se falamos em gestão democrática, falamos necessariamente em protagonismo juvenil. E como favorecer o desenvolvimento juvenil, o protagonismo dos jovens, sem afetarmos as práticas docentes. O protagonismo juvenil nas escolas, ele depende das práticas docentes. Não adianta, por exemplo, colocarmos lá no nosso planejamento de ensino que nós queremos desenvolver o senso crítico do sujeito, a autonomia, a capacidade de reflexão, participação, ação dos alunos, se nós não possibilitarmos aos alunos experiências a partir de práticas docentes diversificadas. Para o aluno ser protagonista, ele precisa necessariamente passar por experiências de ensino, que vai aí ser decorrente de diferentes propostas, né, de práticas docentes diversificadas. Do contrário, ele vai ser sempre, ou permanecer como sujeito passivo, como um sujeito que não tem disposição para o novo, para encarar desafios, para superar obstáculos. Ele sai, gente, em última instância, lá no ensino médio, sem ter desenvolvido a sua capacidade de expressão oral. Ele não sabe falar, sistematizar seu próprio pensamento, não consegue fazer isso no escrito e, às vezes, nem no oral. E aí, mediação de conflitos, se você consegue trabalhar a resolução de problemas, você amadurece, você se desenvolve, e o seu desenvolvimento dentro do ambiente coletivo vai contribuir para o desenvolvimento dos demais que estão ao seu redor. E nós não conseguimos fazer isso se a gestão da escola não adotar
a gestão democrática como princípio. Uma forma, portanto, de nós menos judicializarmos os processos escolares é o estabelecimento da gestão democrática, que está voltada para o protagonismo de todos aqueles envolvidos com a instituição de ensino. Então, educação é direito de todos e dever do Estado. Slide 80. Então, se a educação é dever do Estado, significa também que é nosso dever, nosso como professores e gestores de escolas públicas, cuidar, é nosso dever cuidar do processo escolar. Nós fazemos parte do estamento burocrático, ainda que, em alguns momentos, possamos ter limitadas as nossas ações em decorrência de atos de sujeitos com interesses maléficos para com a educação. Ou seja, ainda que tenhamos, porventura, alguns gestores ou professores que não estão tão preparados assim, para a sua função, sobretudo os gestores, em termos formativos, porque os cursos de licenciatura não dão, de modo geral, nenhuma orientação sobre gestão escolar. A exceção é o curso de pedagogia. Então, muitos gestores não têm formação adequada. E, às vezes, o gestor até tem a formação em gestão escolar, mas ele não tem a preocupação com a constituição de uma educação, de fato, de qualidade, portanto, garantidora do direito à educação. Mas nós, todos nós, que fazemos parte aí do estamento burocrático, o fato é que nós somos parte do Estado e nós temos meios. E se não temos meios, temos as brechas, de espaços aí para garantir o direito à educação de qualidade para todos. Tá? Então, vamos adiante. Então, a educação é direito de todos, é dever do Estado. E isso requer de nós trabalho constante, sistemático e persistente. Certo? Então, para encerrarmos, podemos dizer que a efetivação do direito à educação de qualidade é sinônimo de trabalho conjunto e incessante, tanto com a comunidade escolar, quanto com os representantes dos órgãos da administração pública. Nós não podemos parar na formação docente inicial por conta disso. Nós temos a formação inicial como ponto de partida para o desenvolvimento do nosso trabalho. E temos, a partir dela, condições de resolver os impasses iniciais do exercício da profissão. Mas, reiteradamente, nós precisamos trabalhar de forma organizada, coletiva, para garantir esse direito à educação. E isso nós fazemos atuando tanto junto à secretaria, junto à escola, junto aos alunos, quanto junto a órgãos mais amplos que estão aí gerindo a educação. O direito está na lei. Mas se nós não persistirmos, se nós não reiterarmos a insistência, esse direito ele pode simplesmente deixar de existir, ou pelo menos retroceder em termos de garantias, princípios. Então, nós, como profissionais de educação, precisamos estar muito atentos a isso. Eu encerro por aqui, cortando aqui as palavras, porque o nosso tempo já está aqui bem no limite, e nós não respondemos ainda a todas as perguntas, nós temos ainda 3 perguntas para responder, estamos no limite do nosso tempo. Então, vamos aí antecipadamente já pedir desculpas, porque eu vou ter que reduzir, sintetizar ao máximo aqui as respostas às nossas questões. Tá? Vamos respondendo aí na medida do possível, e o que faltar, pedimos que vocês entrem em contato conosco, nos questionem mais, que nós daremos as respostas por e-mail, e, claro, aprofundaremos também as discussões sobre as questões e outras que vocês enviaram no nosso encontro presencial. Tá? Vamos para a nossa 4ª pergunta. O que a senhora pensa sobre a escola sem partido? Veja bem, sobre a escola sem partido, olha, eu penso muita coisa. Tanta coisa que penso que daria para tratarmos disso em uma sessão formativa. Mas como nós estamos com um tempo curto, eu vou tentar aqui reduzir ao máximo
E, obviamente, né, vou responder com relação à atenção aí à garantia do direito à educação, que é o foco da nossa sessão de hoje. Penso o seguinte, penso que a escola sem partido, na verdade, ela não é escola sem partido, ela é escola sem política. É porque a escola sem partido fica mais fácil da gente gravar, né, fica quase como uma máxima. Mas, na verdade, quem já leu a proposta, o projeto, sabe que não é escola sem partido, é escola sem política. Algo que é extremamente grave, pelo simples fato de que não existe escola sem política. Se fosse escola sem partido, eu mesma até concordaria, porque penso que nós não devemos estar levando nossas bandeiras, né, bandeiras que porventura tenhamos, para a escola. Nós não temos que estar partidarizando a escola, caso tenhamos aí um partido. Não, isso realmente tem que ficar de fora. Mas a questão é que esse projeto, ele está para muito além da questão partidária, ele vai no foco da política. E nós não vivemos sem política, ainda mais dentro de um regime democrático. A escola, ela é uma instituição política, a nossa vida em sociedade é política. E eu diria que, nesse sentido, há situações sociais que, na verdade, fazem com que nós sejamos políticos naturalmente. Eu estava fazendo referência em certo dia em sala de aula ao aumento, né, dos índices de feminicídio no Brasil, como eles estão aumentando, né? Colegas, sinceramente, dentro de uma sociedade desigual, discriminatória e violenta como a nossa, hoje em dia, ser mulher, ou seja, a condição social de ser mulher, é já em si uma condição política. Então, como é que nós vamos tratar da escola como não sendo uma instituição política? Uma instituição na qual convivem pessoas que são diferentes e que está voltada para a formação de sujeitos, e sujeitos para uma dada sociedade. Então, a formação de um sujeito específico para uma dada sociedade, que se pretende democrática. Então, como não dizer que a escola é uma instituição política? Ela é. E política, só repetindo, não estamos falando de partido, né? Estamos nos referindo à política no seu significado clássico. E essa política, ela nos remete ao respeito, ao pluralismo de ideias e práticas, né, de concepções, algo que a Constituição de 88 protege. Isso é política. Então, a meu ver, a escola sem partido, ela limita o desenvolvimento da capacidade de autonomia do sujeito. O que está em jogo diante desse projeto é o pluralismo de ideias, uma vez que o projeto é contra. E aí, se ele é contra o que preceitua a Constituição. Logo, o projeto Escola Sem Partido é contra uma escola de qualidade, certo? Então, ela vai contra, essa escola sem partido, ela vai contra o direito à educação. Porque quando falamos em direito à educação, falamos de educação de qualidade. E a educação de qualidade toma por base o respeito ao pluralismo de ideias, de concepções, né, de práticas voltadas para o desenvolvimento e autonomia do sujeito. Então, eu não posso falar em educação de qualidade se eu cerceio, se eu limito o desenvolvimento da capacidade de reflexão e de criticidade do sujeito. Aí eu não posso falar. Então, a escola sem partido, a meu ver, ela vai contra a instituição e as demais normas instituídas em decorrência da Constituição, como a LDB, o Estatuto da Educação da Criança e do Adolescente, as diversas diretrizes curriculares que tivemos publicadas aí, né, ao longo do século XXI, vai contra a Lei 12.796 de 2013, que defende que essas temáticas de direitos da criança e do adolescente devem ser trabalhadas na perspectiva da transversalidade na escola, como nós vimos aqui. Então, a meu ver, penso que é um problema. E é um problema porque se coloca contra ao direito à educação, uma vez que, quando falamos em direito à educação, falamos em educação de qualidade para todos. E não existe educação de qualidade para todos sem respeito à diversidade. E discutir diversidade é discutir e tomar posição política frente à formação dos sujeitos. Vamos à próxima, é a quinta questão? Vamos para a nossa quinta pergunta. Se o direito à educação envolve qualidade, então o projeto da progressão continuada não atrapalhou esse direito? O que parece é que a progressão continuada só contribui para aumentar o problema do analfabetismo. Os alunos não aprendem e, mesmo assim, seguem
sendo aprovados para os anos seguintes. Veja só, há uma diferença. Progressão continuada não é definitivamente, tá? Não é a aprovação automática. Vejam, de acordo com a LDB, o ensino fundamental ele poderia ser organizado por ciclos. Os parâmetros curriculares nacionais da década de 1990 foram assim organizados, como uma sugestão lá para o ensino fundamental. Então, no ensino por ciclos, o que ocorre? O tempo de formação ele não se limita a um ano letivo, geralmente são 2 anos. Nos 2 anos de formação, que forma aí um ciclo, os alunos eles teriam que desenvolver certas habilidades e competências, né, e dominar determinados conhecimentos. Com o tempo mais longo, a escola ela conseguiria organizar melhor o fluxo de seus alunos. Estou falando aí de progressão continuada. Então, a melhor organização do fluxo dos alunos. Porque daí, se porventura, se determinados alunos não demonstrassem a evolução, o desenvolvimento esperado, a escola deveria organizar meios para a recuperação desses alunos dentro do próprio ciclo. Isso não é novidade em termos de educação, existe há muito tempo, há mais de um século. Né? No Brasil é que ganhou destaque no pós-LDB de 96, sobretudo com os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, o que ocorre? O aluno ele é avaliado constantemente e as suas necessidades elas devem ser cuidadas para que ele progrida. Esse é o foco da progressão continuada. Aí você pode dizer, mas na minha escola não é assim que a coisa funciona. Simplesmente os meninos vão passando, ano a ano, sem saber muita coisa. Bom, aí o problema não é da progressão continuada, é do desvirtuamento que estão fazendo dela no interior dessa escola. Né? Do desvirtuamento, do mau uso da progressão continuada. Não fizeram mau uso dos princípios da escola nova, lá na primeira metade do século XX no Brasil? Pronto, está se fazendo mau uso, né, em algumas escolas, então, pelo visto, né, da progressão continuada. Então, muito cuidado com leituras estreitas. E, é claro, para além das leituras estreitas, tem aquelas que são claramente manipuladas, claro que tem. Né? Tem aquela escola em que o gestor, né, pressiona muitas vezes o corpo docente, né, o conselho, enfim, busca, né, aprovar os alunos a qualquer custo. Por quê? Porque considera que aluno reprovado é sinônimo de menos dinheiro para a escola, e aí sai aprovando geral para não perder recursos. Bom, isso é manipulação. Isso é manipulação dos princípios da progressão continuada. E aí qualquer coisa põe a culpa na progressão continuada. Mas quem foi que disse que progressão continuada é aprovar automaticamente? Não, não é isso. Mas aí o que a escola poderia fazer diante desse quadro? Bom, a meu ver, a escola precisaria, para garantir o sucesso da progressão continuada, ou seja, dessa avaliação constante, da avaliação dos processos, né, para garantir a aprendizagem de fato dos alunos, seria preciso, por exemplo, que a escola tivesse uma proposta pedagógica, né, e política adequada, tivesse clareza sobre o seu currículo e sobre os conteúdos que cada turma deveria aprender. Seria preciso que houvesse engajamento da equipe de professores, com trabalho coletivo, e até mesmo mudança na jornada de trabalho, nos tempos escolares, para adequar o trabalho ao que os alunos necessitam de fato. Ou seja, acompanhamento de fato da aprendizagem dos alunos e a avaliação da escola como um todo, para identificar aí eventuais falhas no processo. Então, seria preciso, não é, que os profissionais da escola dominassem, conhecessem, né, os processos de aprendizagem dos alunos, o que envolve necessariamente a necessidade de compreensão sobre os processos de ensinar. Porque os alunos aprendem de formas diferentes. Então, eu, como professor, como professora, preciso utilizar na minha prática, né, conduzir as minhas ações por meio da diversificação de práticas para o êxito do processo. Então, não podemos confundir progressão continuada com aprovação automática, né? Eu tenho que resumir, gente, a resposta. Né? Vamos à sexta questão. Vamos para a nossa sexta pergunta. Professora, na sua visão, a escola em tempo integral pode ajudar a garantir o direito à educação, aumentando as oportunidades de aprendizagem dos alunos?
Veja, eu diria que, assim, de imediato, não é, que seria evidente. A escola de tempo integral poderia contribuir, sim, para o direito à educação. Mas, assim como a escola de tempo integral, uma infinidade de outras possibilidades de práticas de organização institucional poderiam favorecer, né, a garantia do direito à educação. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, né, que é uma grande ressalva, na verdade. Mas eu vou tentar resumir aqui. Vejam, não é, colegas, o que. Não é o que se faz. Seria o como se faz. Porque, vejam, como seria essa escola de tempo integral? Alguém poderia me dizer? O menino vai ficar mais tempo na escola. Tá, tudo bem. Né? Ele vai entrar às 7, vai sair ao meio-dia? Não, ele vai entrar às 7, vai entrar às 7 da manhã, vai sair às 17 horas. Então, ele vai ficar mais tempo na escola. Tá, mas ele vai ficar fazendo o quê? Como? Com que orientação? Com que organização temporal? Porque, veja, se for para ele ficar na escola fazendo mais do mesmo, aí não adianta. Não se vai garantir para a garantia do direito à educação e ainda vai estressar, sobrecarregar os estudantes. Porque, vejam, quantas disciplinas escolares tem um estudante hoje de ensino médio? 6, 8, 10? Tem escola com 12 disciplinas. E aí, o que você vai fazer com a ampliação do tempo? Vai aumentar a quantidade de disciplinas? Disciplinas no formato sala de aula? Então, é mais do mesmo. Então, em que medida isso vai garantir o direito à educação? A meu ver, vai garantir de forma muito limitada. Então, é preciso que cuidemos do como as coisas vão ser feitas, porque a relação não é quantitativa. Quando falamos em direito à educação, né, repito, falamos de qualidade da educação. Falamos de qualidade. E aí precisamos pensar não apenas na prática em si, a prática pela prática, precisamos também partir de uma reflexão teórica sobre a formação dos sujeitos. E aí me vem à mente, quando eu penso na educação de tempo integral, na necessidade de diversificação das práticas, sobretudo para esses meninos que passam o dia inteiro na escola, é necessário que diversifiquemos as práticas e não que enrijeçamos o currículo. E aí, nesse sentido, né, pensando teoricamente, eu lembro de Kant, de uma proposição dele, muito cara, né, para mim, que é o seguinte, né, apesar da leitura, da escrita densa dele, não é? Quem já leu sabe que ele tem uma escrita muito densa, mas mesmo naquela densidade, há uma sensibilidade muito grande quando ele se refere ao processo de desenvolvimento do sujeito. Ele dizia que para atingirmos níveis mais complexos de conhecimento, nós precisamos, por exemplo, do lúdico e da arte. Ou seja, nós precisamos de movimento. Desenvolvimento e aprendizagem, né, escolar não ocorre apenas pela via da cognição. Não, é preciso razão, mas é preciso também sensibilidade, desenvolvimento das emoções, desenvolvimento das competências socioemocionais. E isso requer, né, para crianças, para adolescentes, o envolvimento com o desporto, com as artes. Né, eu já vou encerrar, eu sei que o tempo está limitado, tá? Mas, enfim, a resposta que eu trago aqui não é uma resposta automática, não é uma resposta simples. Vou repetir, nós não temos respostas simples para questões complexas. E essa é uma pergunta complexa e ótima, não é? Assim como as demais questões que vocês nos enviaram. E que agradeço muito, não é? Muito bom quando vocês enviam as questões, tá? Agradeço bastante quando vocês enviam as questões. Mas a resposta para essa questão, não é? Eu poderia sintetizar dessa maneira, que não é o que se faz, mas o como se procede diante daquele público. Então, se for para organizar, para dar ao aluno, disponibilizar para o aluno mais do mesmo, não, o efeito não vai ser muito grande. Para verificarmos uma repercussão positiva em termos formativos, é preciso que cuidemos do como estamos fazendo o trabalho na escola com os alunos. Bom, eu encerro por aqui. Passo a palavra para a Lohana, né, para ela dar aqui os encaminhamentos finais. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima sessão formativa. Chegamos então ao fim da nossa sessão de trabalho de hoje, que tratou aí do direito à educação. Tema importante, inclusive, para que vocês possam acompanhar melhor os demais temas que vão ser trabalhados aqui ao longo do curso. Nós acompanhamos aqui a professora Crislane em 4 horas de gravação,
mas vocês terão acesso à sessão gravada por meio de 4 blocos de vídeo de mais ou menos 1 hora cada um. Vamos cuidar aqui, na Secretaria de Educação à Distância, da edição de todo esse tempo, para que ele fique distribuído então em 4 blocos, para que vocês possam acompanhar melhor os estudos de todos vocês. Os links dos vídeos ficarão disponíveis na plataforma informativa do curso e todos também receberão por e-mail a informação referente à publicação de todos eles na nossa plataforma informativa com seus respectivos links. Como os vídeos ficarão disponíveis na plataforma, vocês também poderão ver e rever alguma parte em qualquer lugar e a qualquer momento. Por isso, como sugeriu a professora Crislane lá no vídeo de abertura do curso, busquem um lugar tranquilo, reservem um tempo adequado para que os estudos de vocês possam ocorrer da melhor maneira possível. Nós ficamos por aqui e seguimos à disposição de todos vocês. Bons estudos e até breve!